a curiosidade dele está resumida nesta pergunta da Lúcia de Sá, que é da cidade de Santos. Ela diz o seguinte: a questão da relação entre a cultura ocidental e a sociedade indígena foi abordada em toda a sua produção antropológica, mas foi abordada de maneira particularmente feliz em sua primeira obra de ficção, Maíra. Passados 12 anos da publicação desse livro, e tendo em vista o tratamento dado ao assunto indígena no projeto da Constituinte, como o senhor vê o tema da identidade cultural do índio e suas relações com a própria identidade cultural brasileira? Resumidamente, como é que está a situação? Muito obrigado, Lúcia, pela pergunta. Veja lá. A única coisa que presta dessa Constituinte, nós vamos ter que começar a brigar com ela amanhã, ela é pior do que a de 46. A única coisa que presta é o capítulo sobre índios. É um milagre, deve ter sido Deus que desceu no cucuruto dos Constituintes, ou o diabo, sei lá. Olha, realmente, o capítulo sobre os índios é exemplar. Então, realmente, aí se conseguiu alguma coisa que me comoveu muito. Eu passei telegrama, eu telefonei, eu fiz o diabo, muitos companheiros mais, tentando fazer influir, mas eu tinha muito medo dessa Constituinte. Esses Constituintes tão medíocres, fazendo uma Constituiçãozinha tão chinfrim. Eu imaginava que eles fossem agredir também os índios. Pois não, os índios da Constituinte estão defendidos. O diabo, meu caro, o diabo é o seguinte, sempre foram defendidos. Em 680, há um alvará, 1680, um alvará do rei de Portugal, dizendo que na concessão de terras públicas tinha que respeitar o direito de terceiro. E dizia o rei, e por terceiros entendo e quero que se entenda os primitivos habitantes delas. Apesar disso, tomaram toda a terra de índio. Agora, ao menos na lei está defendido. Depende dos indianistas, depende dos missionários, mas depende da coisa que é importante. A grande novidade dessa Constituinte, vocês viram, é que não é antropólogo que manda no índio mais, não é missionário mais, é o índio mesmo. Então foi Raoni, com aquele bicão lá, foi Juruna, foram eles, presentes lá, que arrancaram da Constituinte isso. E eles estão capazes agora, eu desejo, de defender os seus interesses. Porque é como dizia o Juruna, o que que querem? Que eu me amarre no pé de pau? O Brasil não tem mais fundo, nós já fugimos do litoral, já estamos lá no fundo. Querem o quê? O fundo todo já foi dado para os especuladores. Então, realmente, isso da Constituinte é uma das poucas alegrias que ela me deu, foi o tratamento da matéria indígena. O que o senhor destaca de tão bom? A defesa da garantia da terra indígena como terra que é inalienável, não pode ser vendida. Quem comprar terra indígena, enganando os índios, como sempre se fez, inventando chicanas, a chicana não vale. Outra coisa muito sacana, deputados desonestos queriam criar uma coisa demagógica, dizia que só valia a propriedade do índio sobre as terras que fossem ocupadas por ele desde tempos imemoriais. Que tempo imemorial? Ele está vivendo ali, ele foi tirado de outra terra, naquela terra que ele está vivendo ali, é que ninguém pode pôr o dedo, é deles. Então, é isso. E também direito dos índios sobre recursos minerais, ou arborísticos ou outros que têm a sua terra. O texto é muito bom, é a única coisa muito boa dessa Constituição. Mas espera aí, professor, isso aí é que me causa a maior surpresa. Quase todos os grupos que puderam se organizar foram à Constituinte, como o senhor citou o caso dos índios, por exemplo, e arrancaram de lá o seu quinhão, arrancaram o seu pedaço. Pelo menos há uma frente parlamentar nacionalista que se considera altamente satisfeita com algumas das definições da Constituinte e que são também as suas definições. Por exemplo, o tratamento que a Constituinte dá ao capital estrangeiro não se pode dizer que é aberto. O tratamento que a Constituinte dá à propriedade do subsolo também não se pode dizer que é entreguista. O senhor faz uma crítica tão, digamos, genérica à Constituinte que só agride a inteligência de todos. A Igreja Católica que está empenhada nisso hoje. Meu cara, é uma vergonha. Vê a seguinte situação concreta. No sul do Pará está aquele bispo Casal d'Água, tem brigas e brigas de quê? De uns caboclos mineiros, cearenses, paulistas, gaúchos, que chegaram lá, fizeram uma casa, uma roça e tinham o direito de marcar terra. Mas como chegou a Volkswagen com papel, a terra dela são 400 mil hectares. Até a pressão da opinião pública alemã foi tão grande que eles tiraram da Volkswagen, puseram na mão, naturalmente, de algum diretor da Volkswagen. Ou seja, essa situação é uma situação absurda. A quantidade de problemas sociais que a Constituição não resolveu, não teve a coragem de enfrentar, foi muito grande. A Constituição, em conjunto, é uma Constituição reacionária. É uma Constituição que não dá os passos necessários. Esse país precisa dar certo.
Nós chegamos a um ponto tal em que o Brasil precisa fazer certas coisas mínimas. E as coisas que o Brasil precisa fazer são coisas tão elementares que se pode fazer. Não precisa de capital estrangeiro, não precisa de assistência técnica, não precisa de nada. É preciso de uma reorientação da economia, reorientação que permita enfrentar. Se o Brasil fizer umas pequenas coisas, o Brasil vai florescer como uma civilização. As coisas que eu peço, que eu chamo de pequena utopia, são coisas elementares. Por exemplo, garantir a cada rapaz ou moça de 14 anos um emprego em que ele possa progredir para o seu esforço. Isso significa o quê? Reordenar a economia. O fundamental não é lucro da empresa, o fundamental é emprego. Você empresta dinheiro do Estado da empresa que emprega a gente. Temos que empregar. Se você não emprega, se o homem não trabalha, ele está condenado aí à delinquência. Então, a primeira coisa, pleno emprego. Ainda que seja frente de trabalho, como fazemos no Nordeste, na seca. São três coisas. Pleno emprego é uma coisa. A segunda coisa, que todo mundo coma todo dia. Isso eu disse, ser humano tem uma metabolismo para comer todo dia. É preciso que a economia agrícola seja feita, não para o fazendeiro plantar o que interessa a ele, que é soja que dá lucro, mas para plantar o que o povo come. Então, em segundo lugar, fartura alimentar, política econômica de garantir carne, comida para a população. Terceiro, escola honesta, de dia completo para todas as crianças. A escola na Espanha, a criança vai às 7, 8 horas e fica até 5 horas da tarde e come uma refeição na escola. Se o pai pode pagar, paga. Se não pode, o Estado paga. Na França, no Uruguai, em toda a parte assim. Aqui é que se criou essa escola de 2, 3, 4 turnos. O senhor está desenhando o reino dos céus. Como é que o senhor vai tornar isso viável? Só completar. Essas três coisas. Pleno emprego, fartura, encher barriga, escola. Podem ser feitos, e o dia que o Brasil fizer isso... Medicina também, professor? Como colocar medicina também? Eu quero como? Fazendo. É um governo tomar isso como seu programa. É claro que o governo que toma isso como programa não pode. Isso aqui não é compatível com o lucro dos banqueiros. O banqueiro quer pôr o dinheiro e quer fazer as jogadas dele, as jogadas em função dos setores que são mais lucrativos. O lucrativo para nós é empregar todo mundo, é integrar os brasileiros. Que a maior parte dos brasileiros sejam desintegrados. Dizer que a maior parte da população brasileira é marginal significa de fato que os marginais somos nós, essa minoria que vive sugando sangue, professor, é pela lei? Sugando através da mão das multinacionais, da corrupção política. Isso tem que ser enfrentado.